Os ventos da história, designação irónica com que o colonial fascismo pretendia iludir o fenómeno coletivo e planetário de emancipação dos territórios coloniais, tiveram a sua primeira expressão em Angola a 4 de fevereiro de 1961, numa ação desenvolvida pelo MPLA contra a cadeia de Luanda. Eram de resto previsíveis estes acontecimentos. No ano anterior, a população da Baixa do Cassange, região algo de intensa exploração em Angola, havia assumido posições frontais contra o colonialismo português, sendo por isso barbaramente reprimida. Reacendia-se em 4 de fevereiro o estado de revolta contra o domínio colonial português de que o povo dos Dembos e os Cunhamas, por exemplo, haviam sido bandeiras durante boa parte do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Todavia, em meados de março de 1961, a União das Populações de Angola, UPA, claramente ligada aos interesses do imperialismo norte-americano, antecipa-se ao MPLA no norte de Angola. A forma como a UPA desencadeou as operações contra o domínio colonial português na região dos Dembos, baseada no tribalismo, na violência indiscriminada e em atrocidades desmedidas, provocou o abandono da população e impediu quaisquer iniciativas posteriores do MPLA. As ligações de Olden Roberto aos Estados Unidos fizeram desde logo pensar a muitos observadores que as ações desenvolvidas pela UPA poderiam ter como consequência a construção de uma alternativa simultânea ao colonialismo português e à importância urbana do MPLA, alternativa controlada pelo imperialismo norte-americano. O exército português tinha até 1961 uma reduzida presença em Angola. Os colonos e a população branca sentiram-se desapoiados e rapidamente se organizaram e armaram respondendo à violência da UPA com a sua própria violência. Acentuou-se por este modo os abismos provocados pelo próprio colonialismo. A crise do regime fascista, crise provocada pelas eleições presidenciais de 58, pela figura de Humberto Delgado e pelas ações de massas verificadas em 58, 59, 60 e 61, é parcial e transitoriamente solucionada no plano interno pelo eclodir da guerra colonial em Angola, que o regime aproveita para lançar uma autêntica cruzada nacional de defesa da integridade da pátria em perigo. Salazar assume pessoalmente a direção do esforço a que vai sujeitar o país. O salazarismo recupera então um certo dinamismo em torno da defesa das chamadas províncias ultramarinas. É precisa uma explicação para o facto de assumir a pasta da defesa nacional, mesmo antes da remodelação do governo que se verificará a seguir. A explicação pode concretizar-se numa palavra e essa é Angola. Não teve peias absolutamente nenhumas após o eclodir da guerra em situar-se, em nomear-se, autonomear-se Ministro da Defesa, assumir para si a responsabilidade da condução de uma guerra que ele então declarava aos movimentos de libertação, dizendo a tal célebre frase: para Angola já ia em força, porque é necessário, porque é a pátria, porque é a fé, porque é Portugal que o exige.
É evidente que Salazar soube explorar todo o obscurantismo que tinha semeado no povo até então. E também para isso contribuiu para a aceitação até dos próprios portugueses, da gente humilde deste povo, ir para a guerra, porque também a forma como os primeiros incidentes tiveram lugar no ultramar foi uma forma, de certa maneira, horripilenta. Foi uma forma que chocou. Os incidentes de Luanda, os incidentes em Angola, foram marcados por autênticos massacres, por autênticas atitudes anti-humanas e praticados como atos até com um certo vandalismo. A ideologia sustentada por Salazar levou precisamente esse povo a sentir-se acorrentado e, portanto, até em consciência a aceitar que seria, efetivamente, a defesa da pátria, seria, portanto, a pátria que estaria em perigo, e voltou-se, inclusivamente, a aceitar a guerra por parte das populações como uma autêntica cruzada, uma autêntica guerra santa para defender o território pátrio que estava a ser ameaçado. Temos que ter em consideração também os fatores de ordem cultural manejados pelo próprio fascismo, nomeadamente as canções que nos obrigavam a cantar na escola, todo o instrumento utilizado pela mocidade portuguesa, que desde crianças, pois éramos trabalhados para uma aceitação e para uma não negação daqueles ideais que eles nos diziam como corretos. Acontece que, e eu próprio, lembro-me ainda quando fui para Mafra e me fizeram um teste e me perguntavam se fosse mobilizado para ir à guerra, se iria, pois eu disse que iria, e de livre vontade iria defender a minha pátria. E é preciso que as pessoas se apercebam e assumam essa responsabilidade, pois não há dúvida que ser instrumento de vontades estranhas à nossa própria vontade é precisamente justificar a essência, a magnitude de um regime que é preciso acusar. Os soldados são mobilizados à pressa, o exército português não comporta capacidade de resposta em termos militares para uma resposta eficaz. Os efetivos em Angola também não são suficientes para responder. As populações brancas entram em pânico. Efetivamente, Portugal, Salazar, declara guerra. E daí vem todo um manancial de acontecimentos, toda uma situação que eu situo como uma das mais negras noites dentro da própria noite fascista. Não estava tão isolado como se supunha o colonial fascismo salazarista. Os países membros da NATO ou forneceram material de guerra para o uso do exército português em África ou fecharam os olhos aos desvios para a Angola de material bélico adstrito à divisão Nuno Álvares, contribuição militar portuguesa no quadro NATO. Diante de tudo isto, que é belo e grande e único, não temos só o dever de merecer os mortos, temos também o dever de ser orgulhosos dos vivos. Nas Nações Unidas e particularmente no Conselho de Segurança, o governo português tenta desesperadamente impressionar a opinião pública com a publicidade das violências da UPA. Ao mesmo tempo, desde Lisboa, desenvolvem-se esforços para congregar apoios à causa do fascismo em África. O imperador da Etiópia, o Malawi, o Brasil e os aliados do Tratado do Atlântico Norte situam-se entre os objetivos principais da diplomacia fascista. Para ensaiar uma nova face da presença portuguesa em África e para mistificar o colonialismo, as autoridades coloniais extinguem o Estatuto do Indiginato. Equiparam assim todos os naturais e residentes nos territórios coloniais à plena cidadania portuguesa. Os assimilados, como os brancos de segunda,
desapareciam para dar lugar ao sonho louco e inútil de uma pátria plurirracial espalhada por 4 continentes. Entretanto, no outono de 1961, a oposição democrática, onde surge revitalizado um dos seus setores moderados sob o Programa para a Democratização da República, tenta apresentar-se ao sufrágio para a eleição da Assembleia Nacional. A repressão redobrada e a ausência de condições mínimas para eleições livres obrigaram à desistência da oposição. No quadro geral da luta internacional contra o colonialismo, a exploração e a repressão coloniais, a União Indiana, em litígio desde o início dos anos 50 com o governo português, resolve liquidar a presença portuguesa na Índia. Goa e os outros territórios portugueses são invadidos. As Forças Armadas, sem um mínimo de condições de resistência, sofrem uma profunda humilhação de que jamais se esquecerão. O salazarismo ignora ou finge ignorar as verdadeiras razões da invasão de Goa e, num gesto desesperado, atira com o peso de todas as responsabilidades da derrota na Índia sobre as Forças Armadas, cujos membros sofrem punições diversas, algumas delas bem pesadas. Emoções das últimas semanas sobreveio-me um acidente que me tirou a voz, ou pelo menos me não deixou a voz suficiente para uma leitura de certa extensão. Não devendo ser adiada a comunicação que o governo deve aos portugueses sobre a invasão e a ocupação de Goa pela União Indiana, não me pareceu haver outra solução que não fosse comparecer aqui, entregar na mesa a minha exposição e pedir ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional o obséquio de proceder à sua leitura para conhecimento dos senhores deputados e do país. Sua Excelência dará ao documento na sua leitura a expressão que eu não poderia dar-lhe nas atuais circunstâncias. A negociação, a entrega. A independência, a perda do pequeno Estado com a integração subsequente. A constituição de uma federação com o Estado independente de Goa faria regressar a questão ao princípio, por ser considerada esta fórmula como a continuação do nosso colonialismo na Índia. Em qualquer destes casos, perda irreparável e sem esperança. E nós devemos continuar a esperar. A propaganda do regime incessantemente proclamava que os sinos da velha Goa e as bombardas da mão continuarão portugueses. Da obstinação salazarista da sua resistência cega à percepção generalizada dos fenómenos anticoloniais e das consequências da Conferência de Bandung em meados dos anos 50, ficou apenas a deposição anual de uma coroa de flores, os discursos inflamados de França Borges e o sonho de uma restauração impossível da presença portuguesa na Índia. A política para a juventude, no tempo de fascismo, era executada essencialmente pela mocidade portuguesa. A mocidade portuguesa consegue, o governo, através da mocidade portuguesa, consegue uma certa implantação nas escolas secundárias,
Todavia, nas escolas universitárias, essa implantação não existe de todo. Senão, quando, em 1953, é tentado, com balão de ensaio, a criação de um centro universitário da Universidade Portuguesa na Faculdade de Medicina de Lisboa. Antecede este facto o encerramento da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, então no Campo de Santana, a pretexto que se realizava um colóquio subversivo sobre a obra de Romain Rolland, que ao tempo, portanto, sobre a obra de Romain Rolland e o seu papel na luta anti-obscurantista e como pacifista. Em 1960-61, dois factos importantes ocorrem no movimento estudantil português. Na Associação da Faculdade de Direito é eleita uma lista de feição progressista presidida por Jorge Sampaio, depois de uma disputa relativamente acesa com a lista opositora, e em Coimbra é eleito Carlos Candal, presidente da Associação Académica de Coimbra, que também de feição progressista e democrática, que faz com que retira à Academia de Coimbra o isolamento em que tem vindo a cair de alguns anos a essa parte, com direções que, se explicitamente não fazem aquilo que o governo que Salazar pretende, pelo menos fazem-no implicitamente. Portanto, a existência de um movimento associativo com direções relativamente homogéneas de um ponto de vista ideológico que, no fundo, que se situa no essencial no combate a favor da democracia e contra o regime salazarista, faz com que o movimento estudantil ganhe um novo cariz e uma nova importância. O início de 1961-62 das atividades estudantis centra-se em dois projetos principais. Um que é a realização do primeiro Encontro Nacional de Estudantes, que vem a ter lugar em Coimbra de 9 a 11 de março de 1962 e que, apesar de proibido, ele é realizado de facto. Como consequência desse facto, a direção da Associação Académica de Coimbra é expulsa de todas as universidades do país, e o Dia de Estudante que está projetado a sua realização para o dia 24 de março. Portanto, em 24 de março, quando os estudantes iniciavam a comemoração do Dia de Estudante, a cidade universitária está cercada pela polícia de choque. A polícia diz que tem ordens para impedir todas as comemorações. Os dirigentes estudantis, na altura, solicitam a presença do reitor, o Marcelo Caetano, que comparece tardiamente e diz que, efetivamente, o Dia de Estudante, segundo a opinião dele, está autorizado e para dar uma prova de boa vontade, pede aos estudantes que se dirijam ao restaurante Castanheira de Moura para jantarem a convite da reitoria. Quando os estudantes se dirigiam ordeiramente pelo Campo Grande, são carregados pela polícia de choque, do qual resultam ferimentos e prisões em muitos estudantes. A partir daqui há todo um processo de ativação de reivindicações estudantis por um lado, da repressão governamental por outro, que constitui aquilo que se chama a crise de 62 e na qual intervieram muitos estudantes. Alguns dos factos mais salientes dessa crise são, como consequência da repressão, as direções e as associações de estudantes declaram a universidade em luta académica. Luta académica é uma forma subtil de designar greve. Portanto, o que se pede aos estudantes é que não assistam às aulas e que se constituam piquetes de greve para impedir alguns que queiram participar nos trabalhos escolares. Todavia, os professores também têm uma grande compreensão pela esta atitude e muitos deles, através dos senados de conselhos escolares, elaboram comunicados de apoio aos estudantes. Há tentativas do governo pelo menos o governo acena na altura com a possibilidade da negociação para resolver a crise. Todavia, isso não é mais do que o retardar da real e efetiva resolução
de uma crise que, iniciada em 24 de março, vai terminar só à boca dos exames em fins de maio do mesmo ano. São acontecimentos relevantes desse período, não só este prolongado luto académico, como em determinada altura os estudantes verificam que têm que ir para formas mais aperfeiçoadas e mais espetaculares de luta e decidem-se por a realização de uma greve de fome na cantina universitária. 80 estudantes iniciam essa greve de fome, são acompanhados na cantina universitária por centenas, se não milhares de muitos outros, que lhes dão apoio moral, e ao fim de algum tempo de greve de fome, a polícia, pela madrugada, com muitos autocarros da Carris, prende todos os estudantes que se encontram no edifício da cantina e transporta estes estudantes para o quartel da Polícia de Choque em Oeiras. Aí são identificados. A intenção é saber os que fizeram a greve da fome dos que não fizeram. Os que fizeram a greve da fome são depois de ter sido recolhido o depoimento de que efetivamente tinham feito, isso é usado como elemento para virem a ser expulsos da universidade. Sem dúvida que a crise académica de 62 é um marco dentro da história do movimento associativo português. E até podemos dizer que é a partir dela que se faz a contagem decrescente da crise do regime, acompanhada da crise decrescente do regime, que vem terminar em abril de 74, 12 anos depois do início desta crise estudantil, e o regime vai acumulando contradições internas e contradições externas, das quais a mais flagrante é a guerra colonial. No início da década de 60, na Guiné, a situação modifica-se. A afirmação nacionalista era um facto. A palavra para Amílcar Cabral. O PAIGC é o resultado de um processo de consciencialização política e um meio de desenvolver a luta. Começámos por reivindicações muito simples. Tentámos mesmo fazer uma luta legal à qual os portugueses responderam com a repressão. Compreendemos que era preciso trabalhar na clandestinidade e em setembro de 1956 decidimos criar o PAIGC para desenvolver a luta clandestina contra o colonialismo português. Mas o salazarismo redobrava a sua intransigência. Liquidada a oposição interna representada por Botelho Muniz e Costa Gomes, o fascismo defrontou-se poucos meses após o eclodir da guerra em Angola com a abertura de uma segunda frente na guerra colonial na Guiné. Os movimentos de libertação coordenavam a sua ação contra o colonialismo a partir do norte de África e preparavam contra ele uma ofensiva generalizada. Não tenho a pretensão de ser um revolucionário. Nunca afirmei que sou um revolucionário. Se se considerar que a libertação nacional é uma revolução porque implica uma transformação radical da condição de vida de um povo, então chamem-me, com razão, revolucionário, pois eu luto há muito tempo pela libertação nacional do povo da Guiné. Foi ao voltar para a minha terra, ao próprio seio do meu povo, que vi a miséria, sofrimento e a opressão à qual estavam submetidos. Em Moçambique, sob o impulso de Eduardo Mondlane, Marcelino dos Santos e outros patriotas organizados no quadro da Frelimo, uma nova frente de guerra agudizava as dificuldades do colonial fascismo, obrigando no plano interno uma repressão crescente contra as manifestações anticoloniais, que sobretudo na juventude se começaram a multiplicar. Os desertores à guerra colonial cresciam ao mesmo tempo que crescia também a dificuldade de preencher com oficiais subalternos as necessidades no teatro das operações militares.
A diplomacia portuguesa procurava, entretanto, aliados nos regimes racistas da África Austral. O fascismo português aproximava-se da África Branca, da África do Apartheid, dos regimes de Vorster e Ian Smith, ao mesmo tempo que, através do colonialista Jorge Jardim, Salazar fazia rapapé ao Dr. Banda do Malawi. Américo Tomás multiplicava as viagens e inaugurações. As colónias ocupavam cada vez mais as suas peregrinações, tornando-se o presidente da República Fascista um dos polos em torno do qual gravitavam os duros do fascismo, os ultras colonialistas. Tomás começava a simbolizar a continuidade a todo e qualquer preço do regime colonial fascista. Fala para Carvalheiro Regalo Guimarães, para seus queridos pais, irmã, irmão, íntimos amigos e restantes familiares, boas festas e um feliz ano novo que eu em breve irei os abraçar. Adeus, felicidade. Nasceu uma nova cidade. O chefe de Estado grita convosco. Viva a Almada cidade! Para meus queridos pais, irmãos, futura noiva e restantes familiares. Desejo a todos umas festas felizes e um próspero ano novo. Também cometi outro erro. Foi ao citar as barragens por mim inauguradas oficialmente. Eu omiti uma. Aquela que teve lugar no Távora, em Vilar. Portanto, seriam 15 e não 14. Mas na realidade são apenas 14. Há erros que vêm por bem. É porque o Divor nunca foi oficialmente inaugurado. De maneira sendo 15, passaram a ser 14 e eu tive dessa vez razão. Minha querida mãe, desejo a todos um Natal muito feliz e um ano novo próspero. E eu peço agora desculpa de ter pedido desculpa da outra vez ao Sr. Engenheiro Macejado Vaz. Para Pequeníssimo Cantanhede, meus queridos pais, tios, irmãos e restantes familiares, desejo um ano novo cheio de felicidades que eu em breve vos irei abraçar. Adeus do meu regresso. Vir a Setúbal é sempre para mim um grande prazer. Prazer que hoje se junta ao prazer... Para seus pais, esposa, filho e restante família. Minha querida esposa, filho, pais, cunhados, sobrinhos e restante família. Sejam todos um Natal muito... umas festas felizes e um próspero ano novo. Não usei da palavra. E não usei da palavra porque tínhamos escutado 5 longos discursos. Mas ao referir que foram longos, eu tenho que referir também que foram muitíssimo bons. Meus queridos pais, irmãos, cunhados e restante família, e futura noiva, um Natal muito feliz e um ano novo próspero. E é por isso que, tendo vindo aqui 15 vezes, me parece que vim aqui muito poucas vezes. Para meus queridos pais, esposa e filho, desejo um Natal muito boas festas e um novo muito feliz. Adeus, até o meu regresso. A guerra colonial, ela veio afetar toda a população. Dessa guerra colheu o povo os seus mortos. Colheu o povo as suas viúvas, os seus órfãos, os seus estropiados. A imigração também é uma das consequências da própria guerra. Ela veio acelerar também a imigração. Portugal sentiu-se numa situação de dependência económica até em relação à própria guerra. Portugal foi, a partir da guerra, do seu desenrolar, um país sem juventude. Os soldados portugueses, que até 1961 tinham um cumprimento de serviço obrigatório da ordem de 12, 16 meses, passaram a partir de 1961 a ser obrigados a cumprir cerca de 3 anos de serviço militar obrigatório. As próprias aldeias começaram a povoar-se do terror de ter que mandar um filho para a guerra. E isso, nos anos que se seguiram, o tal aliciamento através do espírito de aventura perdeu força e ganhou força à raiva de não ir à guerra. E, de certa maneira, que muitas das mães de Portugal hão de lembrar-se desse tempo em que trazer uma criança na barriga
era já sintoma de desejo que não nascesse um rapaz, que nascesse antes uma rapariga, só por causa da maldita guerra. Outras mães, quando viam nascer-lhe um filho, contas não terão dito. Aí preparar tudo para o meu filho não poder ir à guerra. Isto era uma visão a longo prazo, uma duração sem limite para uma guerra que a todo o povo torturava. E isto era já uma forma de tortura. Era o fascismo fazer pesar já na consciência das pessoas, a fazer já a sua tortura indireta. É preciso que o povo se lembre destes tempos. A guerra colonial, como todas as guerras, tem as suas forças de retaguarda. Aquelas que tentam minimizar o sofrimento das vítimas dessa mesma guerra, e daí que em Portugal não faltasse também. Como principal força de vanguarda, temos o movimento nacional feminino. Tivemos, portanto, era composto por senhoras muito bem, todas elas de uma, portanto, oriundas de uma elite da sociedade, que tinham à frente a célebre Supico Pinto, que muitos dos companheiros que estiveram na guerra se lembrarão de ter visto lá por aquelas paragens, muito desinibida, enfim, distribuindo as suas esferográficas. Depois cá também, cá na própria metrópole, no Puto, como nós dizíamos, havia também as senhoras que prestavam o tal apoio, que faziam chegar as encomendas lá, portanto, agindo como se os correios, os CTTs, não fossem suficientes. Portanto, tudo isso era um complô mestralmente composto e montado para que estas forças conseguissem desenvolver a sua psique junto dos soldados. De referenciar ainda também, dentro, portanto, dessas atitudes, dessas forças de retaguarda, retrógradas, alienantes, a atuação da secção feminina da Cruz Vermelha Portuguesa, que também teve um papel muito nefasto nesse campo, porquanto conseguia, junto do hospital, através do macinho de tabaco, através dos 50 escudinhos para ir ao cinema, dos sermões e não sei de quê, conformar os soldados para o lançamento no campo da esmola, no campo, portanto, da caridadezinha, e habituá-los, de certa maneira, a aceitarem a sua deficiência como um facto consumado e como não houver outra hipótese na vida portanto, de compensação, a não ser através da caridade. Todas estas forças, com principal incidência no movimento nacional feminino, serviram às mil maravilhas o contexto onde a guerra estava situada.